Olá, estamos de volta com mais uma Assembleia Popular. Esse programa é regido pela Resolução 839 de 2004 da Assembleia Legislativa. Aqui, os participantes falam sobre a nossa comunidade. Hoje teremos 10 participantes com um tempo de 6 minutos cada um. A primeira será a senhora Juliana Gracioli. Começou, bom dia a todos, bom dia ao pleno, bom dia aos telespectadores. Eu queria dizer o seguinte, para mim estar aqui foi criado vários obstáculos. Eu estou desde antes de ontem para chegar em São Paulo. Desde ontem, antes de ontem. E não foi só as chuvas, outras coisas se formaram. Mas eu queria primeiro conjugar o verbo. Eu parasito, tu parasitas, ele parasita e nós parasitamos. Este é o verbo que hoje os movimentos sociais e eu, com minha família sequestrada indiretamente, estou. Eu estou sequestrada, comunicado à polícia, à ouvidoria em situação de sequestro indireto. Nem tudo eu posso falar. Porém, eu queria dizer o seguinte, começo com um pupurri rápido, a violência contra a mulher. Nós mulheres estamos morrendo, sofrendo violência e continuamos. De todos os meios e formas. Se não morremos, literalmente, socialmente. Os estupros continuam, a violência contra as mulheres deficientes, inclusive neurológicas e psiquiátricas. Muitas vezes a saúde está entregando até essas mulheres sob violência, porque não tem família, para outros homens. Até pais abusam sexualmente de meninas com problemas psiquiátricos. Como se pode constatar? Basta verificar se aquela menina que nunca teve contato com ninguém na sua família, se ela permanece virgem ou não. Né? Há formas de constatar essa violência. Infelizmente, isso não está sendo dito. Eu peço ao Ministério de Direitos Humanos que veja isso imediatamente. Infelizmente, com condescendência criminosa da saúde que tem entregue essas meninas, tá certo? Infelizmente, médicos não estão falando da violência que elas estão sofrendo. E muitas vezes a pessoa tem envolvimento com poderes, facções, um monte de coisa não é relatado. Queria dizer também sobre como está a minha situação hoje. Muito eu tenho ouvido, tenho agido com ouvido de tuberculoso, um olhar clínico e crítico para se fazer uma análise de conjuntura e fazer uma sinopse geral do que está acontecendo. Porém, eu vejo que o Brasil não está muito bem. Quando um homem deste é arrastado, procurador da Justiça-chefe, é arrastado por seguranças, carregando um óculos preto como se fosse grupos de extermínio, tipo Exterminador do Futuro, a gente tem medo. Quando esse Estado age de forma contrária, eu tenho medo. Eu tenho um pastor aqui na minha frente que falou assim, Juliana, a Samarco, hoje, é comandada pelo PCC. Eu não duvido mais nada. Eu já falei aqui que as organizações criminosas se uniram e tomaram conta do Brasil. Por favor, pelo amor de Deus, venha a Polícia Internacional. Como eu já disse e repito, os policiais e quem tem poderes de polícia tem que se organizar no mundo inteiro. Tem que ter aplicativo só da polícia. E polícia só tem um lado. Ou você é da polícia ou você é bandido. O policial que foi para o outro lado é bandido. Ah, eu estou tomando conta da cadeia, eu sou policial. Não, você é faxina. Bandido nunca vai ser polícia. E se a polícia tiver inteligência, para entrar na polícia, precisa levantar requisitos e a família. Diz o Estatuto da Polícia Militar que o policial não pode nem ter amizade com bandido. Nem com a família. Isto é polícia. Tá, olha, em 1991, visitamos centro de treinamento, centro operacional de treinamento da base 92, ali, o centro empresarial, eu vi os seguranças montando um correio através de sucção pela polícia de inteligência de Israel. 1991? Será que a polícia do Brasil está com necrose? Será que o Alzheimer é mais profundo? Não, não é frontal. Ele é necrose total. É uma síntese a inteligência de todo mundo. Ah, ela está ficando louca, provavelmente, deve ter até laudo.
Tenho laudo neurológico. Sou portadora neurológica, nunca fui psiquiátrica. Pois não confunda neurologia com psiquiatria. Hoje, as facções formaram várias pessoas, várias formaturas, inclusive na área da saúde. Infelizmente, hoje, todos nós, articulações, nós estamos ameaçados de morte. Eu estou em situação de sequestro, direitos humanos. Nós temos salvado a vida de vários, inclusive de policiais. Nós temos dito que vários comandantes, as cúpulas, têm uma parte podre. Graças a Deus nós temos policiais honestos, que estão sendo ameaçados, muitas vezes por suas cúpulas, corruptas, nojentas e safadas. 30 segundos. Policial, bandido, é o pior bandido. Eu só posso dizer que eu tenho nojo de certos agentes públicos. O sistema é bruto. Cabe principalmente essa juventude que está vindo para derrubar isso que está aí. Eu queria falar com relação às mudanças climáticas também. Vejam o que está acontecendo, o dilúvio que está acontecendo. Nós afirmamos. Nós estamos dizendo o que está acontecendo. Tundar Raoni, o Papa com a sua encíclica, todo mundo está afirmando. Só não vê quem não quer. Obrigada, a comunidade Juliana, muito científica. Obrigada. Isto aqui, ó, é um absurdo. Obrigado, Deus abençoe a todos. Agora o senhor Comendador Edivaldo Carlos da Silva. Bom dia a todos os presentes e bom dia ao Brasil. Mais uma vez eu estou usando essa tribuna. Ontem eu estava assistindo uma reportagem que os Estados Unidos falou que o Brasil não é país. Essa informação não é minha. A informação saiu dos Estados Unidos dizendo que o Brasil não é país. Com certeza, é uma colônia. Ainda precisa andar muito para poder ser país. Precisa levar as coisas a sério. Entendeu? Mais uma vez eu estou usando essa tribuna. Mais uma vez, eu estou usando essa tribuna para pedir a todos os moradores do Brasil não assistam a programação da Rede Record de televisão. São os canalhas mentirosos, carniceiro, esquadrão da morte, da mentira, calúnia, injúria e difamação. Isso é a atitude da Rede Record. Eu peço a todos os moradores do Brasil não assistir a programação da Rede Record. Porque eu fui caluniado 1.269 vezes. Eu já repeti isso aqui em outros programas e vou repetir mais uma vez. Eu fui caluniado pela Rede Record de televisão 1.269 vezes. Isso daí não é democracia. É mentira que é democracia. É igual os Estados Unidos respondeu ontem que o Brasil não é país. Aqui não é democracia, é uma ditadura. Ditadura da calúnia, da injúria e da difamação. Eu fui caluniado 1.269 vezes pelo programa da Rede Record de televisão. Pelo apresentador, eu falo que é apresentador, mas na verdade não é. É o Reinaldo Gontino, que a Rede Record é um pontapé no traseiro dele. E falta dar um pontapé no traseiro do Renato Lombardi. E os dois são dois canalha. É esquadrão da morte, da calúnia, injúria e difamação. Por que eu fui caluniado 1.269 vezes, sem prova, sem BO, sem eu ser preso, sem condenação, só porque a Rede Record tem bronca pessoal minha. Tem bronca pessoal e fica me difamando no mundo todo. Vocês têm que tomar vergonha e pagar a minha indenização, porque a minha advogada ligou para vocês e falaram que a arrecadação de vocês foi muito grande. Vocês arrecadaram muito dinheiro, usando a minha imagem, dizendo que eu sou bandido, sou ladrão, sou assaltante. Cadê o BO? Cadê a polícia? Cadê as provas? Cadê o dinheiro que eu roubei? Quem rouba no Brasil não é falado, não é difamado. Mas a Rede Record, ela se prontificou a simplesmente meter o pau em mim, na minha vida. Isso, a atitude do Reinaldo Gontino e daquele velho canalha mentiroso. Eles fazem parte do esquadrão da morte, da calúnia, injúria e difamação. O Renato Lombardi.
né? O Reinaldo Gontino já foi para o olho da rua, está faltando o outro. Porque cadê a prova? Cadê a polícia? Cadê o Exército, a Marinha Aeronáutica? Por quê? Só me calúnia? Os órgãos públicos não me caluniou, não existe prova, não existe assalto, não existe roubo, não existe BO, não existe nada. Simplesmente é o sensacionalismo da Rede Record de televisão para difamar as pessoas. Foi o que fizeram comigo e com a minha família. O Renato Lombardi colocou a foto da minha filha na televisão para o mundo todo e parte da minha família. Ainda mandou a televisão ir na minha casa às 11 horas da noite. Pela lei do Brasil, seu burro, analfabeto, só pode ir na casa da pessoa até às 6 horas da tarde, não às 11 horas da noite. Foram na minha casa 11 horas da noite. É uma prova que a Rede Record de televisão é o esquadrão da morte, da calúnia, injúria e difamação. Eu estou falando com prova, eu tenho prova. Todos os vizinhos viram que vocês foram na minha casa às 11 horas da noite, como se eu fosse um bandido. O bandido são vocês, Renato Lombardi e Reinaldo Gontino. Você acha que eu vou esquecer disso daí? Que eu sou ladrão, sem prova, sem documento, sem BO de polícia, sem nada. 11 horas da noite, vocês na minha porta. Vocês, o mundo todo, precisa saber quem são vocês. Eu peço para todos os moradores do Brasil, não assistam a Rede Record de televisão, que eu fui massacrado, eu fui caluniado, injuriado. Né? Eles me colocaram no paredão da morte, dizendo que eu sou ladrão, assaltante. Essa mulher, se existe essa mulher, sei lá da vida dela, não quero saber, não me interessa, ela mora no Rio de Janeiro. Agora, a Rede Record de televisão foi na minha casa às 11 horas da noite. 30 segundos. Por favor. Isso daqui é mais que o Esquadrão da Morte. É mais que um paredão. É um tribunal de exceção. Vocês têm que tomar vergonha e ser honesto. Tá? O meu tempo acabou. Eu agradeço a todos. Mais uma vez, eu voltarei e vou voltar sempre. O meu boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigada, comendador. Agora o senhor Lourivaldo Delfino. Boa tarde a todos. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, cidadão que está vendo esse idiota aqui mais uma vez. Sempre colocando ênfase no idiota, no imbecil, porque nós somos imbecis. Queria dizer aqui para o comendador que ele está certo, o Gontino é um cretino. Meu nome é Lourivaldo Delfino. Você quer saber quem eu sou? Antes de mais nada, digite na rede, no YouTube, VPR, e o nome de qualquer vereador. Depois disso, você faça a sua análise e veja se eu mereço o seu respeito ou não. Porque de cara eu digo que não mereço o respeito de ninguém, porque ninguém respeita o cidadão. Dito isso, vai lá e verifique a verdade dos fatos. Eu estou aqui com um documento do TRE de São Paulo, uma multa. Essa multa é de R$ 1.064. Tem um vereador canalha chamado Toninho Vespoli. E esse vereador canalha foi candidato a deputado na última eleição. E o trabalho que nós fazemos, que eu como ativista social faço, é de verdade, denúncia, baseado em documento. Saímos e falamos em frente à Câmara porque fecharam a tribuna livre, a Câmara Cidadã, que tem o mesmo formato aqui da Assembleia Popular. Fecharam por nossa causa. Porque fecharam, comecei a falar lá fora com a caixa de som, sem antes entrar com o documento. Para criar um incidente, fizemos o quê? Denunciamos alguns assessores de Toninho Vespoli que fizeram doação de campanha. A gente pode dizer que é captação de sufrágio e, segundo a resolução 22585, não pode se fazer doação por comissionado, cargo de confiança, a qualquer um parlamentar, político e partidário. Isso é entendimento do STF. O que aconteceu? Denunciamos isso na Câmara a todos os vereadores, está lá na rede, denunciamos isso ao Ministério Público e denunciamos isso ao TRE.
O Ministério Público perguntou para o TRE, isso procede? Disseram que não. Na eleição, Toninho Véspoli me denunciou por fake news. Quer dizer que a assessora dele não doou. Quer dizer que eu estou falando besteira. O que aconteceu? O TRE acatou e fez eu colocar o vídeo de Toninho Véspoli no meu blog. Fiz isso, eu obedeço à lei. Aí o doutor Flávio, nobre promotor, eu vou até pedir perdão pelo que eu vou falar, porque com promotor você tem que tomar cuidado com o que fala. Ele fez o quê? Deferiu o pedido e o meu virou fake news. O que eu fiz? Denunciei de novo ao Ministério Público e ao TRE. Para quem não sabe, agora o TRE é com um CD. Mas antes, eu tenho uma multa aqui do vereador Gilson Barreto, no qual ele me tornou criminoso eleitoral. Eu dividi essa multa em 10 para criar esse incidente. O que aconteceu? Tá? Fiz a mesma denúncia e o Ministério Público perguntou ao TRE, isso procede? O TRE disse, procede. E sabe o que o TRE fez? Nada! O meu fake news continuou fake news, o Toninho Véspoli, canalha, safado, pilantra, cachorro, salafrário, bandido, filho da... Não posso falar. E está aqui, ó. Agora acabei de pagar a multa do TRE, agora eu não posso mais criar incidente no TRE, senão mais algum vereador parlamentar vão fazer o quê? Denunciar. Eu certo, estou errado, eles errados estão certos. A verdade doa a quem doer. Cidadão, a partir de hoje, na verdade, 3 dias atrás, já tem 1.200 vídeos colocando o nome de cada um doador de campanha e até o dia 15 de março vai estar todos os doadores em dinheiro ou espécie para cada vereador. E vamos estar denunciando cada um ao TRE, ao MP e a cada um dos vereadores que doaram entre R$50 a R$20.000. E tem gente aqui dentro dessa Assembleia, mas a maioria está lá na Câmara. 2 potes de ouro. Agora, pasme, sabe qual é o maior pote de ouro entre a Assembleia e a Câmara? Se você falou Assembleia, errou! O maior pote de ouro é a Câmara. Tanto que aumentaram a base salarial dos assessores de 2.219 para 4.040, um aumento de 65%. Se eu sou um policial civil, eu vou imaginar o quê? Aumentou o dobro do salário para ano de eleição agora, graças ao seu Eduardo Tuma, que na gestão anterior era secretário, vice do presidente, que era o Milton Leite, e agora está inverso. O Eduardo Tuma é o presidente e o vice Milton Leite. Cidadão, nós somos idiota. Por isso que eu falo, segundos. Eu chamo a atenção de você que quer votar nulo. Antes de anular voto, não anule seu cérebro. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. Obrigada, senhor Lorivaldo. Agora a senhora Geralda Cândida de Jesus. A gente tem que rir para não chorar. Porque é a única solução, né? Depois de uma dessa, eu vou ter que retrucar com esse companheiro aí. O Lorivaldo Delfino, o vampiro de São Mateus. Ele está sendo massacrado, diz que não é só ele, mas como parece que tem, acho que 6 pessoas massacrado pela Câmara dos Vereadores. E agora, o que eu vou debater aqui o tempo todo vai ser esse. É a anulação dos votos que ele vem retrucar, que não pode fazerem isso. Porque tem que começar a fazerem isso agora, nessas eleições municipais, porque eles não respeitam os direitos de ninguém. Tudo bem, tem que corrigir alguma coisa que ele extrapolou lá de fala, mas não proibir de entrar lá dentro da Câmara. Ele está sabendo disso, que está reclamando todo o tempo, que proibiram, e agora ele está em cima dos outros órgãos, que são tudo uns canalha. O tal de Ministério Público não funciona. Funciona é o ganho para o bolso deles. E aí, como se diz, deixa agora os vereadores continuar fazendo o que está fazendo,
lesando o povo, adulterando as leis, né, de Deus, porque tem que funcionar que não funciona. As leis dele que funcionam, para o bolso deles. E aí, o que tem que fazer? Eu tenho que, como é que se diz, as pessoas que são candidatos, quero pedir desculpa, porque sabe que entra lá no meio deles? Sabe que não vão conseguir fazer os projetos que precisa, porque eles estão, o demônio tomando conta deles, né, para, como é que se diz, cuidar somente da parte deles. Que isso, todo mundo está ciente disso, que eles só vão para o bolso deles e os outros que se danam, bate porta em todos os direitos da gente quando vai reclamar, não aceitam nada, não fazem nada. Eu falo que, o tempo todo eu estou debatendo aqui, que eu moro dentro de uma favela já há muitos anos, e há muitos anos eu recorro a eles. Tem que cobrar quem? Cobrar eles, que enganam o povo o tempo todo. E aí, o que acontece? Fazem alguma coisa? Não faz. E agora? Tem que dar o troco para eles, é esse. Não escolher nenhum deles. Colocar 0 dentro das urnas, lá, nos quadrinhos. Por quê? Misturou com eles. Eles comem farelo e nós comemos a bolota atrás. Então, essa é a minha indignação de ver as pessoas sofrendo e achar que alguém deles vai fazer alguma coisa. E, infelizmente, tem os projetos, como o nosso vereador aqui, ex-vereador, que tem vários projetos que está debatendo para ser aprovado, eles podem até aprovar, mas depois não funciona, por conta da máfia que se encontra lá. Então, a indignação minha é essa, de várias pessoas, mas as pessoas não têm condições ou não têm coragem, que eu tenho que debater muito sobre a coragem, porque as pessoas estão tomadas de medo de tudo, está criminalizando a mente das pessoas que vêm contraindo aí tantas doenças, como eu mesmo já falei. Só que eu estou debatendo com medo que ele não vai me vencer. Que eu estou com o psicológico super abalado, com todas essas essa máfia que tem no meio de todos os poderes, a gente fica, assim, com o psicológico abalado. Mas não estou doida, não. Completamente, eu estou consciente do que eu estou falando. Agora, eu posso dizer o seguinte, que nós temos que debater contra o medo que eles jogam sobre nós. Tem que debater. Obrigada. Tem que debater em cima disso, porque eles jogam tanto medo, e vai criminando a vida das pessoas para contraírem tantas doenças, e nós temos que enfrentar essa situação. Como eu falei semana passada, se eu tenho que morrer dentro de uma guerra, eu morro, mas eu tenho que lutar pela verdade, lutar pelas leis que Deus deixou para ser respeitadas, e eles não respeitam. Eles vão fazendo as leis do jeito que eles acham que tem que fazer, e não respeitam nada. Igual ontem eu estou tentando entender as redes sociais, e ontem eu consegui olhar no meu celular, no YouTube, eu vi o problema do partido da esquerda, que eu mais ou menos nem sabia qual que é o partido do PT. Infelizmente, estavam debatendo que diz que o Lula vai ser preso de novo, porque ele montou uma parte lá dentro da presidência para combater o presidente 30 segundos. Está lá eleito. E aí, quando eu fiquei vendo aquela situação, depois foi mudando para outro, que não dá para mim poder expressar agora, mas com o tempo eu vou falando isso, o porquê que as pessoas ficam sentando em roda de escarnecedores e folgando com a injustiça. Vou debater muito sobre isso nas próximas oportunidades. Obrigada. Obrigada, senhora Geralda. Agora, a senhora Aparecida Santana. Olá a todos. Eu vou fazer um pequeno resumo do que foi dito hoje e nos anteriores. Eu vou falar um pouco sobre a Idade Média, a Idade das Trevas, que estamos vivendo hoje. Os povos da Idade Média eram, nos séculos V e XV, os bárbaros germânicos.
que também exigia-se que a mulher assumisse um papel de subordinação a um homem. Era um ser ou não ser. Na Idade Média surgiu a decadência da humanidade. Brasil hoje é a colônia dos vagabundos. Predominou o feudalismo e os coronéis. Foram os responsáveis pela... isso no antigamente. Foram os responsáveis pela expressão 1000 anos de trevas. Na Idade Média, predominou, no século V e XV, foram os responsáveis, os feudais, pelo o domínio na religião, como o que acontece nos dias de hoje. A sociedade feudal, por sua vez, não permitia a mobilidade social, quer dizer, a boa estabilidade financeira, religiosa, educação, segurança, enfim, todo mundo em off, todo mundo sob o domínio do babilônico, que todos tinham que ser, e hoje, e como antigamente, todos eram facultativos de baixa renda, né, que foi o que eu acabei de falar agora. E a origem, os bárbaros, era a origem para descrever as culturas que eles julgavam primitivas. Quer dizer, eles ultrapassam, eles descrevem tudo e que foi dito nos tempos antigos. Para eles não significa nada o que as leis dos antepassados, não representa nada para eles e não quer que represente para os demais povos, como também acontece nos dias de hoje. Os bárbaros é aplicado para descrever a violência, o excesso psicológico e físico, que reflete em seus atos e causa danos aos cidadãos. Babilônia, a famosa por sua crueldade e a facilidade de manipular os outros. E isso não é mentira, né? Todo mundo cai no conto do vigário, o golpe baixo, como se diz. E no artigo 4º da Constituição está que o princípio das relações internacionais ao repúdio ao terrorismo e o racismo e a independência nacional. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, e nós temos o direito da defesa de paz. Nós não precisamos, eu vou citar agora duas situações muito desagradáveis, que é a China e o Japão. Como nós temos também aqui, Japão, o JCI, Brasil-Japão. Olha, nós não precisamos, o Brasil não precisa de vocês aqui. Como vocês também não precisam do brasileiro ou qualquer outra pessoa de outra nacionalidade no seu território. Então, eu acho assim que o Japão ele está se intrometendo demais aqui dentro, o brasileiro ele não tem direito a de nada, os estrangeiros vêm, o boliviano, venezuelano, sei lá quem, japonês, não sei quem, e vem tomar o espaço do brasileiro, como todo mundo sabe que é isso que está acontecendo. Então, eu acho assim que as autoridades brasileiras não devem se submeter-se a isso em hipótese alguma. E não só o Brasil, como todas as outras nações, porque eles estão no mundo, impondo o domínio babilônico sobre todos. Todo mundo tem que passar por eles para depois chegar-se a uma conclusão. Eles dão a palavra final. E eles sabem que eu não estou falando bobagem. E como a dona Geralda falou, ela não é louca e eu também não sou. E eu creio que vocês devem raciocinar sobre o que vocês estão fazendo nos territórios que não lhes pertencem. Porque vocês querem o domínio, mas vocês não vão ter. E pede-se como a aceitação de uma invasão à nação. Eles estão invadindo com muita cara de pau, com muita safadeza, sabe, se fazendo de conta que são bonzinhos, que são educados, cheios de si, cheios de moral, gosta de repreender todo mundo. Como que pode vir um asiático lá das profundezas do inferno e julgar um brasileiro, ou julgar um americano, ou julgar se ele está certo ou está errado, sendo que ele sabe que ele não é uma pessoa para estar em nenhum tribunal fazendo sentença para ninguém. Essa é a minha opinião e eu creio que de muita gente que se ele for perguntar, ele vai se dar mal. E o terrorismo implantado por esses invasores, a fome, que é todo mundo na mobilidade social, financeira, todo mundo em off. E
E a palavra que eles falaram, que a mistura de pobre é o arroz e o feijão. Faz aquela bolota e come. Se 30 segundos. Se não, amém. E aí impedindo a mobilidade e os direitos, e o Japão se intrometendo, dando ordem aqui para todos. E eu vou fazer uma homenagem a Paris. Charme, elegância e romance. A inesquecível Cidade de Luz. Essa daqui é a que eles estão de olho desde o começo do mundo. Paris. Benevua. Obrigada. Obrigada, senhora Aparecida. Gostaria de lembrar que, para participar da Assembleia Popular, basta comparecer às quartas-feiras no auditório Franco Montoro a partir do meio-dia. Dando continuidade, agora a senhora Maria dos Anjos Santana. Eu fui criada numa escola, a diretora era bem pequenininha, bem brava. E hoje, como eu vejo o mundo, o pessoal não respeita a sociedade. E os seres humanos sofrem bastante no enchente que abriga o político viajar, nem pensa no povo. Que o deputado federal nunca mandou verba para os municípios, atingindo pela chuva, gasta dinheiro nos árabes, tem dinheiro fora do país, principalmente o presidente Bolsonaro, Eduardo, nunca fez nada pelo povo, sempre viajando, xingando as empregadas domésticas. Quem presta homenagem a umas pessoas que não dão valor, sujo, mundo, nunca mandou dinheiro para limpar o rio Tietê. E quando vem a enchente, o rio sobe e nunca ligaram pela população de hoje. Os dinheiros que vêm, estão pensando mais... A Amazônia não é do outro país, é de nós. E mexendo com os índios. Eu tenho meu filho, filho de índio, e tenho outro filho que é descendente de índio. Que a Amazônia não é dos internacional, é da gente, do nosso país. Acabou? Obrigada, dona Maria. Agora o senhor Belmiro de Souza. Obrigado, meu Deus, por eu estar aqui mais uma vez. Agradeço, Senhor, de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Olá, sou eu, Belmiro de Souza. Boa tarde para todos. Estou aqui mais uma vez reivindicando meus direitos, que já está com mais de 20 anos, que começou as primeiras questões, e se amontoou uma em cima da outra. E agora são nós estamos no 2020, e começou com marcas e patente, duas marcas e 2 patentes lá no NPI. Lá eles agiram de má fé. Aí o próprio tal de Eliseu e a Andréia, que era o que recebia as patentes, o Eliseu foi o que me deu a dica para mim ir lá em Jaguaré, falar com uma tal de... Várias vezes eu lembro do nome dessa pessoa e depois eu esqueço. E que ela resolvia tudo. E ela foi uma baita de uma... que não resolveu nada, que ela agiu de má fé também. Com certeza ela agiu de má fé. Está incluída junto... E eu desafio todos. Doutora Dalva, eu desafio todos. Doutora Dalva, doutora Patrícia Simões Sale, e depois mais outros que caíram fora. Ela caiu fora, cascou fora. Veio um tal de Amorim, mais um outro, que eu me confundia um com o outro, que eu não sabia qual que era
Os dois dois pilantras igual. O recepcionista, que agiu de má fé também, um tal de Dorivaldo, pegou o meu documento, pegou o meu RG, foi para uma outra sala e eu fui seguir ele estava ligando para bandido safado igual ele, dizendo que estava tudo pronto, tal de Dorivaldo. Vai pensar que eu esqueci disso aí, que eu não esqueci não. Me levou eu num beco sem saída lá, do 2005. Foi ele e os advogados junto, esses advogados ladrão, bandido, sem vergonha. Tudo isso aí vai ser achado, tudo isso aí vai ser vasculhado, que vai ter que ter a sequência daquela que saiu e quem foi que entrou primeiro, que são os tal dos líderes. Polícia se envolveu também nessa época, me ameaçaram descendo a 9 de julho, que hoje ainda, se eu colocar na internet, estava indo uma pessoa junto comigo e ele saltou longe, correu. Quando eu falei para ele, não se preocupa não que isso aí é comigo, ele pensou que eu era o bandido. Eu falei, não sou o bandido não, rapaz, bandidos são esses vagabundos que estão aí, ó. Esses vagabundos que estão parando o carro aí me ameaçando. Esses são os vagabundos bandidos, que estão pensando que eu estou correndo deles. E aí amontoou, questão uma por cima da outra. A última que aconteceu foi o albergue ali, da saúde, da rua José Maria Uita. A tal de Silva, que é a tal da Bambambam lá, o tal do Cláudio, que é um monitor, que agiu de má fé, que me mandou embora, que é outro, aliado com eles. E algo mais tem para esclarecer, tudo vai ser esclarecido. Lá, quando que é chegado e feito o documento lá para a pessoa morar lá, é feito 24 horas, já está no documento. Aí, quando você sai de manhã, você tem que dar o nome para voltar a almoçar. Se você não dá o nome, você não tem o direito de almoçar. Só que já está incluído já 24 horas, mas eles fazem isso e fazem por onde para a pessoa não dar o nome. Eles falam, não, o caderno está lá, o caderno está com fulano. Não é agora, para poder as pessoas saírem sem assinar. Que é para depois eles ganhar 2 vezes. Eles já têm o almoço deles, ganhem muito bem e fazem por onde para tirar o almoço da pessoa que está lá. Que é para poder eles ganhar 2 vezes. O travesseiro lá, ele é dessa altura, mas é só o ar que está dentro. Aí ele fica dessa finurinha. Aí eu falei e perguntei se eles dormem nesse travesseiro. 30 segundos. Aí ela falou, é o prefeito. Eu não quero saber se é o prefeito. Tem muitos pais de família ali que estão lutando pela vida e não consegue dormir direito e depois é mandado embora do serviço, porque não consegue dormir. Tchau, obrigado. Tenho algo mais para explicar outra hora. Obrigada, seu Belmiro. Agora o senhor Manuel Cruz Carlos Vieira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer meu Pai Deus por mais essa grande oportunidade que Ele já deu para os demais, está dando para mim, e para os demais vindouros, né? E cumprimentar, através da nossa apresentadora, nossa jornalista, doutora Andréia, cumprimentar todos os demais apresentadores e apresentadoras de programa de todo o Brasil, e em nome dos deputados, que inclusive dos que são a favor desse programa, cumprimentar todos os outros demais deputados. Em nome da TV, Assembleia Legislativa, todas as demais televisão se sintam cumprimentados. Quero também citar algumas frases aqui rapidamente, que alguns amigos e amigas que vieram antes de mim, como da dona Geralda, que ela falou, não ter medo. Quero dizer que isso é um mandamento. Deus diz, não tema, eu estou contigo. Então, quem tem Deus ao nosso lado, é só ler a história dos que sempre estiveram ao lado dele,
os que não temeram e ele estava ao lado deles, que vai ver as vitórias. E quero também falar sobre as enchentes. Quero dizer que é difícil entender, por isso que eu sou contra o voto obrigatório, que é para as pessoas não votar obrigatoriamente. Votar de livre e espontânea vontade, se encontrar pessoas que vê que são dignos de merecer o seu voto. Por quê? Porque muitos deles votam para não pagar aquela taxa de R$2, R$3. E se para quem acha que isso não é dinheiro, 1 centavo é dinheiro, até porque R$3 compra um quilo de feijão em vários lugares. Então, vamos fazer com que os nossos eleitores não tenham que votar em pessoas incompetentes, parasitas, imbecis, etc, etc, etc. Por quê? Porque daí, com certeza, nós vamos ter o melhor. Nós vamos ter uma votação mais baixa para deputado federal? É lógico que vamos. Para todas as escalas. Só que isso aí, quantidade de voto não qualifica ninguém. Ou melhor, qualifica, mas não capacita. Fosse assim, quanto maior a votação da pessoa, maior era a produtividade. E a gente não vê isso no nosso país. Eu mesmo era um dos vereadores que menos tive voto na legislação da prefeita Marta, e pode olhar lá no Diário Oficial do município, consta, foi o vereador que mais produziu perante a gestão da prefeita Marta. Fui eleito vereador número 1 na área da saúde, e impedi com que fosse fechado 3 grandes hospitais, como o Hospital Vila Cachoeirinha, o Hospital José Estorópolis no Parque Novo Mundo e o Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste, onde eu fiz uma emenda de R$3 milhões para ele. E quero dizer que no meu partido, no partido que eu estava filiado, só tinha eu de vereador. E fui campeão de projeto transformado em leis. Fui campeão de emenda transformado em obra. Isso quer dizer que derrubei por terra, caiu por terra a tese que muitos que estão no poder legislativo, executivo, judiciário falam, não, mas no meu partido tem menos vereador, menos deputado, e os que tem mais não quiser, tal. Isso é mentira, isso é assinar incapacidade, isso é assinar incompetência. Quero dizer também que temos que trabalhar incansavelmente. Aliás, eu era suplente, entrei nos 2 últimos anos de mandato da prefeita Marta. E durante os 2 primeiros anos, com os vereadores que tinham lá, os únicos projetos que votaram foi exatamente o quê? Taxa da água, taxa do lixo, taxa da luz, aumento dos ônibus e aumento de salário dos vereadores. E absolutamente mais nada. Logo quando eu entrei, está no Diário Oficial registrado. Logo quando eu entrei, com o dia seguinte, já começamos a votar a mais de 100 projetos por dias. Projeto cada um mais importante do que o outro. Aliás, deveria, todos eleitos no Brasil, antes de tomar posse, ligar na Câmara Municipal ou entrar no site e pegar o meu histórico como exemplo e seguir o meu exemplo. Só para você ter uma ideia, das 360 emendas, eu fiz 92. Agora, o que sobrou para os outros 54 vereadores? 30 segundos. Isso demonstra exatamente competência e capacidade. Então, o problema está não obrigar o eleitor a votar, porque aí ele ficando à vontade, ele vai exatamente ver quem merece o voto dele e quem não merece. Quem não merece. E aí sim, não cobrar taxa. Aliás, eu sou contra todas as taxas. Inclusive, eu ajudei a derrubar as taxas da água, lixo e luz, e ajudei a derrubar as taxas cobradas nos banheiros públicos, trabalhei incansável para derrubar a taxa do celular. Quem tem um chip economiza R$30 desde o dia 21 de março de 2003,
e assim sucessivamente. Inclusive o bilhete único. Você pega 4 ônibus com apenas uma passagem, que foi uma luta muito grande minha no Colégio de Líder. Obrigada, e por isso, meus amigos, que Deus abençoe a tudo e a todos, e vamos trabalhar para que os motoristas, GCM, policiais, jornalistas e professores tenham um piso salarial a partir de R$7.000. Um abraço e Deus abençoe a tudo e a todos. Obrigada, seu Manuel. Agora o senhor Carlos Eduardo Silva Rocha. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, eu aqui com vocês e com todos. Hoje eu vou falar de alguns crimes que ocorrem em um pátio na região de Diadema. A Polícia Militar daqui do estado de São Paulo, em especial a Polícia Militar de Trânsito, vem cometendo alguns crimes ao abordar carros, ao abordar veículos e pessoas e condutores aqui na Grande São Paulo e aqui na capital. Muitas pessoas que moram no município de Diadema, Santo André, São Bernardo, São Caetano e aqui na capital estão sendo abordados nas redondezas do município da capital de São Paulo e estão sendo injustiçados pela Polícia Militar. Quem andar nos canteiros da capital, próximo ao ABC, vai ser enquadrado até mesmo no comando de trânsito e vai ser aplicado multa e retenção de veículos independente da infração. É uma medida abusiva que a Polícia Militar do Estado de São Paulo vem praticando contra os condutores que andam nessas redondezas. Vou citar um exemplo de que ocorreu. Uma mulher foi parada no comando de policiamento e o policial notou que a placa estava um pouco ilegível, a placa que marca a União Federal de São Paulo. É um caso de aplicação de multa e de imediata orientação a tirar esse problema, a resolver esse problema. Mas não, o policial aplicou da medida abusiva, reteu o veículo e levou para um pátio de uma empresa denominada Octágono, que tem sede no Panamá. Essa empresa vem com os guinchos que levam em torno de 5 a 10 veículos em uma só viagem e cobra o valor de R$600 por cada veículo. Esse veículo é conduzido até o município de Diadema, cobrando a taxa intermunicipal. Ou seja, além de pagar os 600, vai pagar mais a taxa intermunicipal para o veículo ser levado até o pátio de Diadema. Chegando ao pátio de Diadema, contando, se você perder seu carro na sexta-feira, vai ter que pagar sexta, sábado, domingo e segunda, se você tirar na segunda. Então, vai ficar 600, a taxa, mais os dias, a diária da empresa que cuida dos carros. Que, na verdade, não cuida, rouba, troca as peças do veículo, vende ao mercado clandestino e nessa troca a bateria, igual ocorreu daquela senhora que falou que prestou uma entrevista ao Bandeirantes. Nessa, levaram o seu carro, levam o carro de qualquer um, fazem as trocas de peça, vendem ao mercado clandestino, praticam a corrupção. Mas a corrupção começa na Polícia Militar, que aplica a medida abusiva em desfavor ao condutor. Nessa eles se deram mal, porque apreenderam um carro de uma filha de um juiz. E nessa levaram o carro dela também por causa de uma parte da placa que estava ilegível. O juiz conversou com o promotor, que de imediato fizeram diligências e foram até o pátio. A denúncia chegou há uma semana atrás na nossa ONG, está sendo apurada. Vai ser montada uma comissão de moradores para representar o assunto, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo em Diadema. Existe a lei municipal em Diadema que você pode parcelar as dívidas. A empresa não aceita o parcelamento. Você tem que pagar no dinheiro um valor total. Ou seja, uma forma de extorquir qualquer cidadão condutor de veículo. Eu passo desde já uma orientação. Se praticar algum tipo de infração no trânsito, algo que não é cabível à retenção do veículo e o seu veículo for retido, faça o seguinte, comece a filmar a cara do policial,
o nome dele, a situação, não fala nada, deixa levar, traga para a gente ou leva para o MP. Em seguida, pega esse vídeo, põe no CD, leva para o Ministério Público, para a Corregedoria, para a Polícia Civil e leva também no pátio, para deixar lá prontinho para eles saberem que eles vão se foder. Nessa, vocês podem também mandar para a gente, vir trazer as denúncias. Logo mais vocês vão ter novidades a respeito desse assunto, da comissão, da manifestação, as pessoas que estão se unindo para isto, e a gente vai cobrar, na forma da lei. Como a gente sempre diz, safado tem que se ferrar. E eu ressalto aqui um outro assunto, referente à entrada de Lourivaldo, tem outras 27 pessoas que estão impedidas de entrar na Câmara. Eu estou pegando a segunda procuração para defender essas pessoas. Não vamos aceitar que o Eduardo Tuma seja um policial, ou um ditador, ou um safado qualquer, que vai impedir as pessoas de entrar na Câmara. Porque um dia essas pessoas vão se unir, vão cobrar pelo direito. Aproveito o ensejo e agradeço a todos que votaram na nossa eleição. Nessa última eleição, eu tive mais de 13 mil votos, junto com a minha esposa, candidata a vice-presidente nacional. Logo mais, nós vamos tomar a nossa posse para exercer mais um mandato na Rede Cidadania. E eu, mais uma vez, presidente de vocês. Muito obrigado. Obrigada, senhor Carlos. Agora o senhor João Sebastião Ferreira. Nesta data, 15 de fevereiro, me sinto convocado a prestar uma contribuição à juventude. E me sinto honrado de ter na coordenação uma jovem muito educada. Não pude estudar, porque não percebi na minha infância a minha existência. O sistema cristão, o sistema capitalista, esconde a juventude do mundo. Eu fui um dos que fui escondido também do mundo. Mas eu sentei, me procurei encontrar comigo. Cheguei adiantado, não cheguei atrasado. Fui agraciado pela sorte de conhecer outras educações, outras histórias, outros povos. Um dos oradores que me antecedeu é a ilustre senhora Aparecida, quando fala da Idade Média. Quando ali se traçava todo para esconder a humanidade do mundo. Hoje uma boa parte, a maioria esmagadora do brasileiro ou da humanidade estão escondidos do mundo. Mas essa energia que nos rege, ela está dando recado. Ela está manifestando. Porque ela oferece condições de se imaginar. Há uma área do cérebro chamada santuário. E é bem distante do ânus, para não contaminar. Para não contaminar. Mas, lamentavelmente, quem não teve a sorte de conhecer outras educações, outros povos, que não esconde a humanidade do mundo, percebe que religião é um produto patético de imaginação, mas tem uma finalidade: arrastar a humanidade para o vale da ignorância, da tristeza. É só podemos detectar o nosso país. É um tesouro oferecido pelo Criador. Não temos vulcão, não temos terremoto, não temos guerra, não fomos invadidos. O que justifica ver nossos irmãos dormir na calçada?
dormir na rua? O que justifica ver nosso semelhante sem ter moradia? O que justifica ter parlamentares ganhando o maior salário do planeta? E alguém ainda tem coragem de dizer, eu anular voto. Anular voto é esconder de si próprio. Não são todos bandidos, não. Tem muita gente séria. Só que a maioria da população não participa. E não são estimulados. Não são estimulados a conhecer os sérios. Permite exemplificar. Quando eu cheguei em São Paulo, em 1948, ainda garoto, o Eduardo Suplicy, menino, a família dele mandava na América do Sul. Mas o Eduardo Suplicy estava do nosso lado. Criança, do lado dos trabalhadores. Pois agora um povo que esconde do mundo derrota ele e elege o major da Polícia Militar. Para que serve a Polícia Militar nos momentos de angústia do trabalhador, das professoras e deles mesmos? Quando que esse major, apesar de seu passado também ser brilhante, mas quando que ele vai ser semelhante ao Eduardo Suplicy no Congresso? Nunca! Mas, lamentavelmente, não entendem. Imagina os senhores e as senhoras. Se esses caras que dizem que conversam com Deus são religiosos, seguissem o dignificante exemplo. 1% do pastor Manuel Cruz. Não existia fome, não existia miséria, não existia desgraça. Os nossos jovens não estavam assaltando. Olhem as casas antigas, os muros é baixinho. Mas aí as religiões sentiam-se indignadas. Obrigada, seu João. Muito obrigado pela oportunidade. É lamentável a escassez do tempo. Chegamos ao fim de mais uma Assembleia Popular. Para assistir o programa de hoje ou de outras semanas, basta acessar o nosso canal do YouTube. Você que está nos assistindo também pode participar. As gravações ocorrem às quartas-feiras, no Auditório Franco Montoro, ao meio-dia. Cheguem 30 minutos antes. Até a próxima.